Estamos gravando. Estamos gravando. Gravando. Então é isso, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos assistem. Vocês estão entrando agora nas nossas casas aqui, na minha casa, na casa do Ivan, para ter a primeira aula de adoração dentro do curso, do módulo de Fundamentos 1. Vocês já concluíram a classe de maturidade e agora vocês vão estar tendo adoração comigo e com o Ivan. Te apresenta aí, Ivan. Eu sou o Henrique Girardi. Boa noite, pessoal. Sou o Ivan. É uma alegria estar com vocês, falando sobre um tema tão importante na vida cristã, que é entender realmente o que é adoração e o que é ser um adorador. Então, a gente está muito feliz de estar podendo compartilhar com vocês, mesmo que à distância, mas juntos no coração, né? Vamos lá. Então tá. Eu tenho aqui queria mostrar para vocês. A gente vai seguir a apostila que todos devem ter já aí. Apostila de Fundamentos 1. Opa! Está espelhado aqui, Fundamentos 1. A gente vai seguir a apostila, vou lendo aqui, o Ivan vai fazendo os comentários. E se tiver dúvida, vocês podem entrar em contato conosco pelo WhatsApp ali. Nós vamos buscar ser breves aqui, para a honra e glória de Jesus. Então, a classe de adoração, a gente divide em 4 partes. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 13 e 4. Hoje a gente vai estar se atendo ao capítulo 1, que fala sobre as definições da palavra adoração, o que o dicionário diz, o que a Bíblia fala, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, as expressões de adoração que existem e responder a pergunta se Deus precisa ser adorado. Na apostila de vocês, vocês têm um acróstico ali, A-D-O-R-A, C cedilha A-T-O. A palavra adoração vocês podem escrever como se fosse uma oração, como se fosse um salmo ali, seguindo a primeira letra da frase, deixando o padrão da adoração e fazendo frases ali, escrevendo uma oração, um cântico. Na verdade, não é isso, Iva. Oi? Na verdade, não é isso. O que vem à sua mente ao pensar na palavra adoração. É. Eu fazia diferente lá nas aulas. Lá. Não, mas eu acho que é um exercício válido. Eu até gosto da ideia de você pensar numa oração. Na verdade, as duas coisas são viáveis. Você pode tanto utilizar da maneira como está proposto aí na apostila, que é o que vem à sua mente, tentar começar com a primeira letra, para ver quais são os teus conceitos. Na verdade, são uma provocação para que você reflita a respeito de quais são seus conceitos sobre o que é adoração. Mas eu gosto da ideia do Henrique de trabalhar como um salmo ou uma oração, porque a gente já vai nos aproximando do cerne do que é o tema da aula. Né? Beleza. Então, você pode seguir ali o acróstico da palavra adoração e a gente vai começar vendo o que a palavra adoração significa no dicionário. Nós temos aqui no slide, adoração no dicionário é a ação de adorar, demonstração de afeto, respeito ou submissão, amor excessivo, objeto adorado, culto a Deus ou a tudo que se torna o foco da nossa vida. Então, a gente percebe que a adoração pode ser aquilo que a gente tem como foco na nossa vida. Aí surge a primeira pergunta. A gente pode adorar algo que não seja a Deus, Ivan? Na verdade, esse é o maior problema que eu entendo que nós temos, né? Muitas vezes a gente não está adorando a Deus, a gente está adorando outras coisas, né? A gente está adorando a nossa saúde, ainda mais nesse momento que a gente vive. A gente está adorando o nosso dinheiro, aquilo que nos traz o retorno financeiro. A gente está adorando o nosso bem-estar. A gente vive numa sociedade que abre mão das reflexões, né, das reflexões intelectuais pelas reflexões sociais, né? Abre mão de uma vida espiritual por uma vida social. Então, a gente pode, e esse é o grande risco, se a gente não entender claramente o que é adoração, a gente acaba adorando outras coisas. É por isso que essa aula tem uma importância muito grande. Entendendo bem o que é adoração
e como essa adoração se expressa em relação a Deus, aí nós temos como manter o nosso coração na linha correta, né? Isso. Eu penso muito no versículo de Jesus quando ele fala: buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Eu percebo que se tu colocar algo que não seja Deus em primeiro lugar na tua vida, Perfeito. esse algo é o que tu está submetido a adorar, e isso vai comprometer toda a tua vida, porque vai estar fora de ordem as prioridades, né? E tem uma coisa que eu acho muito interessante aí, Henrique, que é o seguinte: quando a gente vai olhar a definição no dicionário, eu tenho visto essa mudança, né? Por definição, você não pode colocar dentro da definição a própria palavra que você está definindo. Ou seja, quando você está falando de adoração e vai definir adoração, você não deveria usar adorar, adorador ou adoração para defini-la. Uhum. Porque esse é o conceito de definir, é você não utilizar o algo para explicar o que ele é. Então, o dicionário vem empobrecendo, né? Mas ele tem um aspecto aqui muito interessante, que é o da submissão. E é muito importante na questão da adoração, que é a obediência. Uhum. E a gente, às vezes, não olha esse aspecto dentro desse tema e nem gosta de olhar, né? Porque a gente vive uma sociedade onde cada um vende que você tem que respeitar a verdade do outro, de que você tem que buscar o seu bem-estar. Então, submissão é uma ideia que cada vez mais cai em desuso, né? Isso. Mas que faz parte da adoração e que é importantíssima. Amém. Submissão a Deus. Então, acredito que a gente já deve ter abordado também o que a Bíblia fala aqui. A gente só está, por enquanto, no dicionário, mas vamos ver o que o Velho Testamento fala sobre adoração. A palavra adoração, meu hebraico não posso nem dizer que não é bom, ele não existe. Então, abodá, no hebraico, ou no grego latreia, ele está relacionado ao serviço. Ali eu acredito que esteja falando da Septuaginta, né? A tradução do Velho Testamento para o grego, certo, Ivan? Porque diz Velho É isso Testamento aí. em grego deve ser a Septuaginta. Perfeito. É A isso aí. abodá seria serviço, então está muito relacionado ao trabalho. O povo israelita, o povo do Velho Testamento, descendência de Jacó, descendência de Abraão, eles tinham essa ligação de o trabalho é para Deus, o que eu faço é para Deus, as obras que eu faço são para Deus. Então, para eles não tinha muita diferença adorar e trabalhar. Então, as obras deles eram um reflexo da adoração que eles tinham a Deus, porque tudo que eles faziam era para a glória de Deus. Então não tinha como separar a questão do serviço. Os próprios sacerdotes, eles trabalhavam para Deus. Então o povo tinha essa questão do trabalho para Deus. Amém, Ivan? Amém, isso aí. Certo? No Novo Testamento, a palavra também, meu hebraico super bom, shaka, e grego proskineo, não sei como se fala, está relacionada a beijar ou curvar-se, a prostrar-se, a dobrar-se. Então, a gente vê também no Velho Testamento, as pessoas não se dobravam a outros deuses, alguns, né, não se dobravam a outros deuses, porque estava relacionado a essa questão de se curvar, de se dobrar à adoração. A gente também vê Jesus sendo Deus na Terra, uma mulher se curvando diante dele, pessoas se curvando diante dele, pessoas beijando seus pés numa atitude de adoração, pessoas que ficavam aos seus pés, como Maria, adorando ao Senhor Jesus. Então, essa questão do trabalho no Velho Testamento e a questão do beijar, do curvar-se e do prostrar-se no Novo Testamento. Não sei se tu quer fazer algum comentário, Ivan. Não, é isso daí que você falou sobre o prostrar-se, né? Bem citado aí no Antigo e no Novo Testamento, e a gente viu muito isso no começo da igreja também. Muitas pessoas foram martirizadas porque se negavam a adorar o imperador na época do Império Romano, e as pessoas, os cristãos, tinham convicção de que eles só seriam cristãos. A igreja até orientava que você não deveria buscar o martírio, mas se significasse abrir mão da sua fé ou deixar dúvida quanto à sua fé, você não deveria evitá-lo. Então as pessoas tinham muito claro essa questão do render-se, né? Como o que eles estavam adorando. Então, ainda que fosse para salvar suas vidas, eles não se renderiam a outro que não o próprio Deus. Né? Amém. Então, lá na apostila diz, embora as expressões de adoração tenham mudado no período bíblico, a essência permaneceu a mesma. Honrar o Deus que nos fez e agradecer as suas bênçãos.
falando de modo simples, adoração é a nossa reação, tem ali para preencher, né? A presença de Deus. Logo, é mais do que somente uma experiência emocional, de sentir-se bem. Na verdade, o objetivo da adoração não tem a ver comigo. A adoração tem a ver com Deus. Se permitirmos, a adoração pode nos transformar. Aqui a gente já pode fazer um link, que era o que a gente estava falando lá, de substituir o lugar de Deus na nossa vida do primeiro lugar para outro lugar. Aquilo que tomar o primeiro lugar da nossa vida vai comprometer a nossa vida e vai deformar a nossa vida. Tem uma frase que eu não sei de quem é a autoria, que como a adoração nos transforma, a idolatria nos deforma. Qualquer coisa que tu colocar no lugar de Deus, por não ter Deus no primeiro lugar, no centro da vida, as outras coisas vão ser comprometidas porque alguma coisa que não deveria estar no primeiro lugar está tomando o primeiro lugar. Pode ser um filho, pode ser um trabalho, pode ser dinheiro, pode ser uma mulher, pode ser um time de futebol, pode ser um carro. Né, Ivan? É isso aí, perfeito. Então, acredito que a resposta do que é adoração está bem respondida, bem coberta aqui, a argumentação, vamos dizer assim. Agora a gente entra nas expressões de adoração, que é a segunda parte da aula. Nós temos um vídeo do Theo Hayashi, eu vou disponibilizar lá no Google Class para vocês assistir. Testemunho dele com um japonês que ia na igreja dele, fechadão e tal. Bem legal a experiência que ele tem para compartilhar. A gente tem algumas coisas que a gente vai dizer que aparentemente vão contrapor o vídeo dele, mas o vídeo dele defende um lado e a gente quer dar aqui também na nossa fala o outro lado e deixar, como a gente falou da adoração no início, aqui as expressões de adoração bem cobertas também. Então, lá na apostila, vocês vão ter diversos tipos de maneiras de expressar adoração a Deus. A Deus, reforçando aqui, a adoração deve ser a Deus, como diz em Apocalipse, lá quando João, com temor, com medo, com receio, se prostra diante de um anjo, o anjo vira para ele e fala: eu sou tão servo como tu, adore a Deus. Então, nós sabemos, baseado no começo da nossa aula aqui, que a adoração deve ser a Deus. Então, maneiras de expressar a nossa adoração a Deus: orando, cantando, através das músicas, através da dança, através do silêncio. Opa, o Iva caiu aqui.